O coração, esse órgão nobre do corpo humano. Nós temos 2 rins, 2 pulmões, um coração, que é responsável por tantas emoções e por tantos problemas também. Dr. Nasser Sarkis, esse grande cardiologista, vai conversar com a gente sobre esse órgão que pulsa e pulsa. Coração, associado a emoções, mas também um órgão que nos desperta medo, receio, temor. Importantíssimo, vital. E nós vamos conversar com um grande especialista do assunto, o cardiologista Dr. Nasser Sarkis, sobre o seu, o meu, o nosso coração. Prazer tê-lo aqui, Dr. Nasser, que bom. Ok, muito obrigado, Mônica, pela oportunidade de trazer essa mensagem aqui para todas as ouvir o senhor é sempre um incentivo. Por que o coração é associado à emoção, hein? Mônica, isso vem desde a pré-história. Talvez pela ansiedade, os desconfortos darem alguns sintomas torácicos, assim como o susto, a ansiedade excessiva fazerem com que o coração dispare, houve essa associação poética ao longo dos anos. E ao longo desses séculos, isso foi cantado, recitado em versos, prosas, músicas e etc. E persiste esse ícone do centro das emoções. E desde a idade antiga, da pré-história, se associou muito o coração como um órgão nobre, como um órgão único. Nós temos 2 pulmões, 2 rins, mas o coração é único. E o fato dele pulsar, isso trouxe esse simbolismo que persiste até os dias de hoje. E acelerar em algumas situações, né? Amor, medo. Isso é um detalhe muito interessante. Os quadros emocionais, tipo assim, ansiedade e depressão também são fatores predisponentes a infarto, importantíssimos. Nós dizemos que um coração que sofre, e aí não é só o coração, é a alma, eles estão muito ligados a um incremento no risco de infarto. Um incremento tão forte, tanto quanto o ato de fumar e diabetes. Que isso! Chega a aumentar em 60%, 70% o risco de infartos e derrames. Então vocês veem que a famosa frase dos gregos, mente sã, corpo são, e essa mente sã não é só a mente no sentido intelectual, no sentido emocional, afetivo. Ele tem assim, um papel muito importante na modulação dessas doenças, principalmente a doença aterosclerótica. Então, o que o senhor pode dizer, indicar para que a gente previna, proteja esse órgão contra essas doenças até fatais? Sim. Quais são hábitos até mais simples que a gente possa fazer para prevenir? Okay. Olha, é muito importante o seguinte: manter uma vida saudável no sentido emocional. Então, isso é um ponto fundamental. Ser uma pessoa alegre, de bem com a vida, realizada, sem angústias, preocupações, melancolias. Obviamente que isso eu já estou quase uma monástica. Então, assim, o estilo de vida contribui também. Paralelo a isso, uma vida ativa no sentido de atividade física, fazer um esporte, ginástica, regular, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora de exercício, traz um benefício fantástico. Os diabéticos, trazer a glicose bem controlada, níveis de colesterol baixos, não fumar em hipótese alguma. E os hipertensos, tratarem de sua hipertensão. A pessoa tendo esses cuidados, ela vai reduzir o risco assim, de modo muito importante. Basta lembrar que 50% das mortes no mundo contemporâneo se deve à doença cardiovascular. Há várias delas, Sim, né? Porque a doença cardiovascular, ela acomete os vasos, de modo assim generalizado. Então, os vasos cerebrais, dando o derrame, um acidente vascular cerebral, e o infarto do miocárdio, que é a obstrução da coronária,
e que culmina com morte e comprometimento com uma frequência bastante significativa. As duas juntas representam aí perto de mais de 50% das mortes da humanidade nos dias atuais. Que é isso? Essa obstrução das coronárias, que a gente, hoje eu vejo quase todo dia alguém me diz que vai fazer um cateterismo ou vai desobstruir, as nossas artérias, elas inevitavelmente terão alguma obstrução ao longo da vida e isso significa necessariamente algo extremamente grave? Excelente colocação aí. A prevalência de placas ateroscleróticas, ela chega a 70% a 80% da população. E olha que interessante. É um nível bastante significativo, tanto é que ela mata ou sucumbe com 50% da população. O infarto, isoladamente, é responsável por 30% dos óbitos, que é uma catástrofe, em termos assim, de quantidade. Sim. Então, todos nós temos essa propensão. Obviamente que o mecanismo de envelhecer ele favorece isso também. E temos como restringir ou limitar a progressão dessa placa, de modo significativo. Quando uma pessoa tem um infarto, vamos supor que eu tenho um infarto agora, e você vai me perguntar, e meia hora atrás, o que aconteceu? Essa placa cresceu? Sim, andou. Ela andou? Por que ela ocluiu esse vaso? Na verdade, em cima dessa placa, há a liberação de substâncias químicas que formam um coágulo, e esse coágulo funciona como uma rolha. Ele oclui subitamente. Essa estabilidade, ou esse risco de formar trombos, ele é tão menor quanto melhor for, ou mais baixo. O colesterol, controle de glicose, não fumar, exercício, respostas inflamatórias no organismo. Isso tudo atenua o risco de um fenômeno agudo, de uma obstrução aguda, tanto a nível cardíaco quanto a nível cerebral. Então você vê o seguinte, esse processo ele é muito assim mutável ao longo do tempo, frágil, e nós somos uma máquina em constante trabalho. E o sistema cardiovascular é um órgão muito interessante, apesar de toda essa ligação com um simbolismo afetivo, emocional, ele é uma bombinha de 200, 300 gramas, um músculo que... Relativamente pequeno para isso tudo que faz. Ele bombeia por dia mais ou menos 10 mil litros de sangue, o equivalente a um caminhão-tanque, ou 10 caixas d'água de 1.000 litros. Se você dividir isso por 24 horas, a cada 2 horas e 20 minutos, o coração bombeia uma caixa d'água. Meu Deus. Olha que interessante. E que ele força. Não cansa, ele não tem cãibra, ele não tem fadiga, ele trabalha 90, 100 anos sem parar. Mas ele exige algumas coisas em troca. Na natureza não existe nada sem um custo. E esse benefício, ele é regido também pelas leis da matemática, da física, é um mecanismo hidráulico perfeito. O coração não tolera trabalhar com sobrecargas. Todas as vezes que eu ponho essa bombinha para jogar o sangue contra uma resistência mecânica maior, isso vai levar a um desgaste a longo prazo do músculo do coração. Então o sobrepeso é ruim. Por quê? É como se eu tivesse um motor de um carro, um fusquinha puxando um caminhão. Ele vai puxar devagarzinho até que ele vai fundir o motor e vai falar, vocês estão abusando de mim. Eu não fui Tira esse caminhão do meu reboque. Para tanto trabalho. Eu trabalho muito, mas dentro de uma margem fisiológica, vamos chamar assim. E as leis da física e da matemática são cruéis. E o nosso sistema hidráulico, que é o sistema cardiovascular, ele é, vamos dizer assim, implacável com essas regras. Então admite. E toda vez que eu tenho, por exemplo, uma hipertensão não tratada, além de poder lesar o músculo do coração, eu leso ou propicio a formação de placas de aterosclerose dentro dos vasos. Porque os vasos também não são tubos de PVC, tubos rígidos, eles são estruturas vivas, dinâmicas, que contraem, dilatam. E que também não estão ali para receber rolhas. Sim, o nem tempo impacto mecânico excessivo. Eles trabalham num limite.
Okay? Ou seja, é um órgão pelo qual a gente tem que ter muita observação. Sim, observação, cuidado. Que exames temos que fazer sistematicamente, anualmente, ou se alguém não tiver uma doença, por exemplo, uma cardiopatia? Após, pelo menos aos 40 anos, sempre. Todos devem fazer um check-up, pelo menos anualmente. Se o indivíduo tem na família, ou ele pessoalmente, colesterol alto, pressão alta, diabetes, fumantes, fatores de risco, que nós chamamos, esses fatores de risco, são esses fatores Sim. externos, ele deve fazer um controle o mais precoce possível. Às vezes o indivíduo tem hipertensão aos 20 anos de idade, e até criança. Verdade. Isso acontece. Então, quando existe algum fator extra, tem que ser feito o segmento sim. Okay? O que o senhor diria para finalizar que é regra que a gente tem que seguir, tirando esses cuidados todos? Uma vez o senhor me disse, eu nunca mais me esqueci, coisas como alegria, bom humor, rir de si mesmo, ter socialização. Isso é fato, é palpável que faz bem para o coração? Ah, sim, demais, Mônica. O estado de espírito, vamos chamar assim, a alegria, o bem-estar, a pessoa de bem com a vida, realizada, que tem uma relação afetiva também adequada, harmônica, é profundamente benéfico para o coração. Os traços de comportamento hostis, nocivos, pessoas amargas, mal-humoradas, agressivas, têm um risco muito maior de infarto. Trabalhar demais não mata não, né? Não. Deixa agora eu me expressar Viu? melhor. Trabalhar mais. O trabalhar demais sem estresse, Isso. sem angústia. Gostando do que faz, exatamente. É bom. Tudo que te traz realizações, prazer, não tem problema nenhum. Então ainda posso achar que posso me apaixonar com o meu coração de 64 anos. Tá entendendo? E Vinícius de Moraes já dizia o seguinte: nada faz tão bem à alma quanto o amor correspondido. Então, galera, faz bem ao coração. Isso aí com essa, meu coração aqui está se declarando ao senhor como um dos maiores craques daqui, que eu admiro demais. E a gente está aqui com a saúde em dia. Valeu.